O nome quimioterapia é um nome genérico. São medicamentos que matam células por diferentes mecanismos. A quimio mata as células que estão se reproduzindo rapidamente, como é o caso das células malignas, mas acaba também matando as células saudáveis que se replicam rapidamente, como as do sangue, as da pele, mucosas, as do cabelo, gerando os efeitos colaterais, como a queda do cabelo, a queda da imunidade, as lesões das mucosas, como as da boca, que se chama mucosite. Para a mama, existem alguns esquemas que combinam drogas diferentes. E as quimioterapias são prescritas conforme estudos, que levam em conta vários fatores, como o tipo do tumor, a idade da paciente, o tamanho do tumor, a localização, se tem linfonodo comprometido ou não. E os oncologistas levam em conta muitos detalhes, e isso é bem importante frisar. Mesmo que o teu caso se pareça igualzinho ao da tua amiga, existem detalhes que nós leigos não percebemos. Então, não compare o tratamento com o da tua amiga que também está tratando câncer de mama. Outra questão bem importante é que não existe eu quero fazer só cirurgia, ou eu quero fazer químio, ou antes ou depois da cirurgia. Existem estudos nos quais oncologistas se baseiam para tomada de conduta para que se tenha o melhor desfecho. Então, para mama, existem basicamente 4 classes de drogas que se usam. E aí surgiu um nome popular para esses esquemas, que são a quimio branca e a quimio vermelha. As pessoas chamam de quimio vermelha o esquema que contém a doxorubicina, porque a cor da medicação é vermelha. E geralmente junto com ela é feito a ciclofosfamida. E grande parte dos protocolos são 4 doses a cada 14 ou 21 dias. Esse esquema também pode ser chamado de AC, porque o outro nome da doxorubicina é adriamicina, e aí também tem a ciclofosfamida, que é o C. E aí isso depende dos efeitos colaterais e de cada escolha de cada oncologista para cada tipo de tumor. E aí, tem uma outra parte do tratamento que são as quimiobrancas. Geralmente, elas são compostas por um taxano, que é o paclitaxel ou o docetaxel, e uma platina, que é geralmente a carboplatina. Essas medicações podem ser feitas em 4, 6 e até 12 sessões. Cada paciente sente diferente os efeitos da quimioterapia, mas eu vou falar o que eu senti, porque eu passei por isso e agora eu vou falar como paciente. Eu fiz 4 quimios vermelhas e 12 brancas em esquema neoadjuvante, que significa a quimioterapia que é feita antes da cirurgia. Durante as vermelhas, a imunidade pode cair bastante, e eu usei uma medicação que estimula a produção das células de defesa, que se chama filgrastim. Além disso, as náuseas nesse esquema pode ser bem intensa. Quando a imunidade cai, pode acontecer fadiga ou cansaço. Durante as brancas, eu quase não tive sintomas e nem queda das defesas de maneira grave. Eu ficava levemente cansada alguns dias depois da infusão, mas eu tive diarreia bem forte por vários dias, e aí eu precisei tomar vários cuidados para não desidratar. Medicações para parar a diarreia e tomar bastante água. Em alguns ciclos eu fiquei bem sem apetite e com um apetite bem restrito. E nessas horas a minha dica é: coma o que descer. Apesar de tentar manter uma dieta saudável, é preferível comer algo que não seja saudável do que não comer nada. Eu confesso que eu só queria comer pão francês com manteiga. Sobre imunidade, quem está tratando câncer vai ouvir milhões de receitinhas, e nenhuma delas tem respaldo científico, infelizmente. E aí fica a observação de quem passou por isso. Se tu faz algo tipo suco verde ou comer inhame e sente vontade de fazer, excelente, siga fazendo. Mas se tu tá cheia do saco, saiba que deixar de fazer essas receitas não vai ser o fator que vai prejudicar a tua imunidade. E tome cuidado com fitoterápicos, que podem interagir com o tratamento. Sempre peça orientação para o teu médico sobre isso. E quanto aos sintomas, tu deve ter recebido uma receita quilométrica do que tomar em cada sintoma. Para náusea, para vômito, para diarreia, para constipação, para dor, para mucosite. Enfim, presta atenção em como tu sente e usa as medicações prescritas. Não espera o sintoma estar muito intenso para começar a tomar os remédios. E um sintoma de alerta que não pode ser ignorado é a febre. E essa febre tem que ser medida com um termômetro. Não adianta me dizer que teve sensação de febre. Temperatura axilar maior que 37,8 graus é febre. Vai para emergência ou para o serviço de saúde que o teu oncologista te orientou. A atividade física é uma das coisas que mais ajuda a melhorar os sintomas da quimioterapia. Principalmente o cansaço ou a fadiga, que é aquela sensação que tu só quer ficar deitada, que dormir não resolve muito, que tu fica mole, que tu fica te sentindo realmente sem vontade de fazer nada.
O exercício físico ajuda a prevenir esse sintoma. Então sempre garante que tu vá fazer uma atividade física antes da tua sessão ou pelo menos alguns dias antes. E para isso eu criei um desafio. Então me segue lá no Instagram, @lulirocha, que a gente consegue conversar sobre isso, o quão é importante manter uma rotina de exercícios físicos. Muitas pessoas falam que uma químio é mais forte que a outra, e isso não tem nada a ver, tá? As duas químios são eficientes dependendo do tipo de câncer que tu tiver e do teu caso em específico. O que acontece é que às vezes os sintomas da quimio vermelha são mais intensos, mas isso não quer dizer que ela faça mais efeito que a branca, por exemplo. Uma das coisas que realmente é verdade é que a quimio vermelha cai mais cabelo. Algumas pessoas no final da quimio branca vão ter queda, sim, mas ainda vão manter alguns fios na cabeça. E a quimio vermelha é quase certo que fique 100% careca. Mas também não é porque a quimio vermelha é a mais apavorante que tu vai torcer pra tu fazer só a quimio branca. Confia no teu oncologista e no protocolo que ele te passar, porque esse é o jeito mais fácil de tu curar ou controlar a doença. Os efeitos das químios são cumulativos, ou seja, é mais provável que no final do esquema o teu corpo tenha sofrido mais com as agressões dos quimioterápicos. Mas isso não quer dizer que se tu teve um ciclo péssimo, que os outros vão ser piores ainda, ou que tu teve um ciclo ótimo, que todos serão ótimos. Eu, por exemplo, nas químios brancas, na terceira químio, na terceira sessão, eu tive uma reação de hipersensibilidade, ou seja, eu fiquei com o coração batendo, eu vi estrelinhas na minha frente, e isso é uma reação bem comum nas brancas. Para isso, foi aumentado o esquema antialérgico que eu usei corticoide durante as sessões e também alguns dias antes e depois delas, mas para isso me ajudou a conseguir completar o esquema, o que para mim já foi uma vitória. Imagina tu saber que tem um tratamento que pode salvar a tua vida e tu não conseguir fazer ele. Então, apesar dos corticoides serem cheios de efeitos colaterais, e muita gente tem medo, que fica inchada, que engorda, que retém líquido, que aumenta o apetite, sim, tudo isso pode ser verdade. Mas é importante tu fazer o uso das medicações prescritas pelo teu oncologista para que tu fique o menos sintomática possível durante esses esquemas. E apesar de eu ter tido essa reação na terceira químio, não quer dizer que as outras químios, as minhas reações foram piores. Por exemplo, lá pela quinta e sexta químio branca, eu tive bastante dor abdominal, tive bastante diarreia, precisei ficar tomando antibióticos até por um tempo, e isso não quer dizer que os meus outros ciclos tenham sido tão ruins quanto esses. Não, o quinto e o sexto foram péssimos, os outros foram tranquilos. Durante a quimio branca, eu consegui até fazer atividade física depois da quimio. Então isso vai muito da sensibilidade de cada organismo e não fica comparando os teus efeitos com o da tua conhecida ou da vizinha ou da mãe. Cada uma vai ter os efeitos do seu corpo e a gente vai fazer tudo o que a gente puder para minimizar esses efeitos. Se esse vídeo te ajudou, segue aqui no canal, ativa o sininho e dá um like, porque eu tenho certeza que eu tenho informações que podem te ajudar a passar isso, que provavelmente é a fase mais difícil da tua vida.